Liturgia diária, sexto domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos, capítulo 8, versículos 5 a 8 e 14 a 17. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito, e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Segunda leitura. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 18. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.
Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa agora mais um Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversando sobre a Palavra, onde a gente tenta levar para vocês uma explicação das leituras da missa do nosso domingo, numa linguagem simples, numa linguagem de fácil compreensão, que possa chegar a todas as pessoas. Essa é a missão do nosso programa. Então, desde já, eu peço que vocês sejam os nossos parceiros nesse projeto de evangelização, deixando um joinha nos nossos vídeos, deixando um comentário, compartilhando o nosso trabalho com outras pessoas, fazendo com que o Vox Católica possa ser ouvido por cada vez mais e mais irmãos. Tudo isso são maneiras de vocês nos ajudarem a evangelizar, porque fazendo essas pequenas coisas, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é importante, e ele passa a mostrar o nosso trabalho para mais e mais pessoas. Então, pessoal, deem essa força ao Vox Católica, sejam nossos parceiros nesse projeto de evangelização. Gente, hoje a gente já celebra o 6º domingo da Páscoa. E a liturgia desse nosso domingo quer nos convidar para perceber a presença de Deus constante durante toda a trajetória da humanidade, particularmente durante os caminhos percorridos pela Igreja fundada pelos apóstolos através da história. Deus esteve e estará sempre presente ao nosso lado. Nós podemos perceber essa certeza na promessa que Jesus faz aos seus discípulos e que a gente vê narrada no Evangelho de hoje, quando ele diz que não os deixará órfãos. Essa promessa vale até os dias de hoje, para todos nós que também fazemos parte dessa mesma igreja, que através da história atravessou os séculos e chegou até os dias de hoje. Pessoal, a nossa primeira leitura de hoje é retirada mais uma vez, como acontece durante todo esse tempo da Páscoa, do livro dos Atos dos Apóstolos. E ela tem como um dos seus personagens principais a figura de Filipe. Vocês se recordam da primeira leitura da semana passada? Onde os membros da comunidade primitiva tinham escolhido 7 homens de boa reputação, sábios, e que estivessem cheios do Espírito Santo para poderem administrar, para poderem lidar com determinadas questões que estavam surgindo entre os membros daquela comunidade. Na leitura da semana passada, a gente viu claramente os cristãos de origem grega fazendo uma queixa, de que as viúvas deles estavam sendo tratadas de forma desigual em relação às outras pessoas que eram de origem hebraica. Estão lembrados disso? Pois é, dentre estes 7 homens que foram escolhidos estava Filipe. Filipe havia, dessa maneira, deixado a comunidade de Jerusalém e tinha saído numa missão para anunciar a Boa Nova na região central da Palestina, particularmente na região da Samaria. É curioso a gente perceber esse relato particular do anúncio do Evangelho justamente na região da Samaria. Como a gente já viu em outras ocasiões, os samaritanos eram desprezados pelos judeus que não consideravam eles um povo puro, porque eles tinham se miscigenado com outros povos estrangeiros, tinham se misturado com outros povos. E é justamente por causa disso, por causa dessa mistura entre o sangue hebreu e o sangue estrangeiro, que os samaritanos eram considerados hereges em relação à pureza da fé. Quando a gente vê na narração de Lucas que um dos primeiros anúncios feitos pela comunidade cristã que estava nascendo e que foi feito fora da região de Jerusalém foi justamente na região da Samaria, a gente pode compreender, dentro da mentalidade judaica daquela época, a gente pode perceber
a indicação que estava sendo dada, de que a missão da igreja ela não tinha fronteiras, ela não podia se restringir ao povo hebreu, ela não podia se restringir aos limites da cidade de Jerusalém, mas ela deveria ser destinada para todo o mundo pagão, simbolizado aqui pela Samaria. E fazendo uma análise mais pormenorizada do nosso texto, a gente pode ver que ele se divide em duas partes distintas. Primeiro, a gente vê um resumo dessa atividade missionária que Filipe exerceu junto aos samaritanos. Filipe anunciava Jesus aos samaritanos e, de acordo com a nossa narrativa, as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam. Então, dessa adesão voluntária que os samaritanos fizeram ao projeto de Jesus, a libertação que Jesus oferecia, que estava sendo anunciada a eles por Filipe, estava nascendo uma pequena célula da comunidade do reino, daquela comunidade formada por pessoas livres, que por sua própria vontade decidiram seguir o projeto de Jesus e que por causa disso ganhavam uma vida nova em Deus. Lucas ainda nos diz que de muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. E essa alegria, gente, presente no nosso texto, é um dos traços mais marcantes, na visão de Lucas, que vai acompanhar as comunidades que vivem baseadas nos valores do reino de Deus, que vivem baseadas, fundamentadas nos valores da Boa Nova que foi anunciada pelos discípulos. Na segunda parte do nosso texto, a gente vê Lucas falando sobre a chegada de Pedro e de João à região da Samaria também, depois da comunidade dos apóstolos tomar conhecimento de que aquela região havia acolhido a mensagem de Jesus que tinha sido apresentada a eles por Filipe. A comunidade de Jerusalém então envia Pedro e João para visitarem a região, para verem o resultado daquele trabalho. Lucas não menciona a reação que os discípulos tiveram quando chegaram lá, mas ele diz que os samaritanos não haviam recebido ainda o Espírito Santo, mas somente tinham sido batizados em nome de Jesus. A mensagem que o texto quer transmitir para nós é de que não basta apenas as pessoas fazerem uma adesão da boca para fora, para se tornarem verdadeiros membros da Igreja de Jesus. É necessário que as pessoas tenham dentro de si um senso de pertencimento a uma coisa muito maior. É necessário, fazer uma adesão através da nossa vivência pessoal aos valores de Jesus, que são expressos nas nossas atitudes cotidianas. As pessoas, nós, também não podemos pensar que somos representantes autônomos do reino de Deus. O senso de pertencimento à igreja, ele precisa envolver a submissão das pessoas às autoridades constituídas da nossa igreja. Nós precisamos também ser submissos aos líderes das nossas comunidades. Uma comunidade verdadeiramente cristã é uma comunidade onde é manifestada uma comunhão verdadeira com Jesus, mas também uma comunhão verdadeira com os irmãos que compartilham com a gente a mesma fé. Ninguém, de maneira isolada, pode se considerar membro da comunidade, membro da igreja. Muita gente diz, e a gente costuma ouvir isso o tempo todo, eu tenho a minha fé, eu vivo a minha fé do meu jeito. Não pode ser assim, pessoal. Ninguém pode viver a fé do seu jeito, de maneira individual, sem também compartilhar do mesmo caminho por onde andam e caminham as outras pessoas, os nossos irmãos. A vivência da fé, ela precisa ser sempre acompanhada de uma caminhada conjunta, de uma caminhada em comunidade. Não pode ser uma vivência isolada, eu aqui na minha e os outros lá na deles. Não é assim. E o mesmo vale também para as comunidades. Se pessoalmente a gente não pode vivenciar uma fé isolada, eu na minha e eles na deles, também uma comunidade
Considerando cada comunidade separadamente, o raciocínio é o mesmo. As comunidades também não podem se isolar do mundo. Elas não podem caminhar de forma a não andarem junto com as outras pessoas, com as outras comunidades. A comunidade, isoladamente, também não é um grupo separado de pessoas, um grupo autônomo, que não se comunica com as demais pessoas e com as demais comunidades. Todos são parte da mesma igreja e devem ter esse senso de pertencimento a ela, a essa igreja que deve também ter sempre o senso de que pertence a Jesus. Que todos nós, pessoal, possamos aprender o caminho do encontro, que nos tira do nosso comodismo, do nosso isolamento, da nossa autossuficiência religiosa até, para nos levar ao encontro do próprio Jesus, ao lado dos nossos irmãos, caminhando junto com eles na mesma trajetória da nossa igreja. Na segunda leitura de hoje, a gente continua com a primeira carta de São Pedro, que também nos acompanha já há algumas semanas. A gente já viu que essa carta é um texto de encorajamento que foi escrito para algumas comunidades cristãs da Ásia Menor. Essas comunidades eram frágeis economicamente e também vulneráveis para enfrentar o tempo de perseguições que estava se aproximando. O autor da carta, ele quer dar àquelas pessoas o exemplo de Cristo, que teve que passar pelo caminho da cruz antes de poder chegar à ressurreição. Pessoal, me desculpem, às vezes eu repetia algumas explicações durante várias semanas seguidas. É porque nem todo mundo acompanha todos os programas e às vezes é sempre necessário a gente contextualizar o ambiente para que nós possamos compreender melhor o significado das nossas leituras. No texto que a gente lê hoje, o autor quer nos fazer refletir sobre a maneira como os cristãos devem se portar diante de situações de provocação e diante de situações injustas. Em primeiro lugar, o autor quer nos lembrar de que devemos ter sempre bem viva dentro do nosso coração a certeza da santidade de Cristo, a certeza de quem realmente Ele é. Confiando em Jesus, em sua santidade e em sua soberania, os nossos corações precisam ficar cheios de esperança e de coragem para que a gente possa enfrentar as injustiças e as perseguições. A consequência disso é que todas as pessoas que acreditam em Jesus precisam estar sempre dispostas a testemunhar a sua fé, apresentando a todos a razão da sua esperança. Mas nós devemos ter muita atenção nessa parte, porque o nosso testemunho não deve ser feito de maneira agressiva, como a gente vê tantas vezes ao nosso redor, mas precisa ser sempre com exemplos e com humildade, com respeito pelas diferenças, com respeito por todos, de maneira a demonstrar amor. O amor que Jesus demonstrou por todas as pessoas, inclusive até pelos seus perseguidores. Gente, nós precisamos refletir hoje sobre como agir diante de tantos ataques que a gente sofre. Muitas vezes até ataques feitos de maneira descabida, por quem não tem a menor ideia, o menor conhecimento sobre o Evangelho de Jesus. Ou mesmo ataques, que são feitos por pessoas que até conhecem Jesus, mas não concordam com os valores que foram por ele definidos. Como é que nós nos posicionamos diante dessas situações? Até por uma questão de coerência, a gente não pode reagir da mesma maneira. A gente não pode devolver tudo na mesma moeda. A gente não pode se utilizar da mesma intolerância que é utilizada por eles que se mostram intolerantes às palavras de Jesus. A gente conhece muito bem a maneira de responder que Jesus ensinou através dos seus próprios exemplos. Não é algo fácil de ser executado no dia a dia, mas a gente precisa rezar sempre, pedindo orientação e sabedoria a Deus, para que em cada momento Ele guie os nossos passos, Ele inspire as palavras que nós devemos dizer
Ele conduza o nosso proceder para que a gente possa responder ao mal, à intolerância e à agressividade com o bem, com a tolerância, com a doçura e com a mansidão, que sempre caracterizaram o proceder de Jesus nas suas relações com os outros irmãos, principalmente nesse caso em particular, com os seus adversários. No evangelho de hoje, a gente continua no mesmo contexto da semana passada. As autoridades dos judeus já tinham tomado a decisão de matar Jesus. E Jesus já tinha plena consciência disso. Nesse ambiente, Jesus se reúne com seus discípulos na noite da quinta-feira, que viria a ser a véspera da sua morte. E ele faz um discurso para eles, um discurso de despedida, de conselhos, onde ele dá para todos as últimas recomendações para que eles pudessem prosseguir na sua missão. Jesus já sabe que não vai ter mais muito tempo junto com os discípulos e tenta dizer isso para eles. Ele diz a eles que ele voltará para junto do Pai, mas os discípulos vão permanecer no mundo. Jesus mostra que eles deverão ser perseverantes nesse caminho que eles começaram a trilhar do seu lado. Um caminho de entrega da própria vida a Deus, através de um amor radical dedicado aos irmãos, particularmente aqueles irmãos que mais eram desprezados pela sociedade. Somente através desse segmento, somente através do percurso desse caminho, é que os discípulos vão poder realmente se tornarem homens novos, transformados pelos valores do reino de Jesus, e vão poder integrar para sempre a família de Deus. Mas pensem, tentem se colocar no lugar daqueles discípulos. Eles estavam com muito medo, eles estavam inquietos, eles estavam atemorizados com aquelas palavras, que naquele momento nada tinham de conforto para eles. Jesus estava anunciando a sua separação, estava anunciando a sua própria morte. Como é que eles devem ter se sentido tão desamparados espiritualmente naquele momento? Eles devem ter pensado que seria impossível percorrer esse caminho que Jesus deixou marcado, sem a companhia do próprio Mestre do seu lado. De onde eles iriam retirar forças para isso? Apesar disso tudo, de todos esses pensamentos que certamente Jesus sabia que estavam rondando a mente dos discípulos, Jesus garante a eles que não vai deixar eles sozinhos no mundo. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar uma maneira de permanecer com eles, de acompanhar, de guiar, de conduzir, de orientar a caminhada dos discípulos pelo mundo. Mas para isso, eles vão precisar manter viva a sua confiança nele. Eles precisam continuar firmes na sua adesão ao Evangelho. Eles precisarão perseverar de maneira firme no propósito de amar o seu próximo, de cumprir com as determinações que Jesus tinha deixado. Na verdade, quando o mandamento do amor é cumprido de maneira espontânea, sincera, quando ele se torna algo natural na vida da pessoa, essa expressão concreta que se realiza no amor ao irmão, ela se torna a manifestação clara da presença viva de Jesus no coração das pessoas que agem dessa maneira. Mas de forma concreta, Jesus fala para eles sobre o envio do Paráclito. Essa palavra Paráclito, utilizada por João no Evangelho, ela é de origem grega. É uma palavra ligada ao ambiente jurídico e ela é utilizada para designar, para definir aquela pessoa que defende ou que intercede a favor de um acusado. Se a gente for traduzir para a nossa língua portuguesa, a gente pode usar a palavra advogado ou mesmo defensor. No Novo Testamento, essa palavra só é utilizada pelo evangelista João quando ele quer fazer referência ao Espírito Santo. Esse Paráclito vai ser aquele que vai conduzir, que vai ensinar, que vai auxiliar na defesa dos discípulos depois da partida de Jesus para o Pai. Da mesma forma como Jesus agiu com eles quando estava no mundo. A partir da partida de Jesus, vai ser esse Espírito que guiará a comunidade,
que irá se tornar a semente da sua igreja que estava por nascer. O Espírito Santo vai ter junto da comunidade uma dupla função. Internamente, ele vai manter viva a memória da pessoa de Jesus e dos seus ensinamentos, e vai ajudar os discípulos na interpretação de tudo isso diante dos novos desafios que ainda estão por vir. E externamente, ele vai dar a segurança que os discípulos necessitarão para serem firmes no propósito de enfrentar toda a oposição e toda a hostilidade dos que sempre confrontaram Jesus e o seu projeto e que vão continuar a combater Jesus. Nas duas situações, tanto no ambiente interno quanto no externo, vai ser sempre o Espírito Santo de Deus o guia e condutor da comunidade de Jesus, da sua igreja, em sua marcha pela história, na busca da libertação definitiva do ser humano, na libertação das amarras e das injustiças a que são submetidos pelas autoridades desse mundo, para que todos possam alcançar a vida plena e definitiva, para que todos possam fazer parte da família de Deus, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejam libertos e salvos. Em seguida, gente, depois que Jesus já havia prometido o envio do Paráclito, ele diz aos discípulos que não vai deixar eles órfãos. Nesse contexto, a gente precisa interpretar o significado que a palavra órfão teve para os judeus. No Antigo Testamento, o órfão era a representação de uma pessoa desamparada, que estava totalmente exposta ao mundo, que estava sujeita aos mandos e aos desmandos dos mais poderosos. Dessa maneira, o órfão, por ser totalmente indefeso, acabava sendo uma grande vítima de todo tipo de injustiça. É justamente essa garantia que Jesus quer dar aos discípulos, de que não deixaria com que eles ficassem indefesos no mundo. E nós também, nos dias de hoje, embora muito diferentes dos dias de Jesus, também nos sentimos impotentes diante de tantos inimigos do Evangelho, diante de tantos combates que são feitos todos os dias à pregação de Jesus. São tantas guerras, muitas ainda por motivos religiosos, tantas injustiças que continuam sendo cometidas pelos governantes de tantos países, para com o seu povo, para com aqueles que são vítimas dos mandos e dos desmandos deles. É tanta opressão que os mais humildes continuam sofrendo dos mais poderosos. A gente vê um mundo moderno que continua sendo construído com os mesmos critérios, com os mesmos fundamentos do mundo da época de Jesus. Pouco mudou nesse sentido. Não há dúvida, gente, que tudo isso acaba por tentar nos desanimar, por nos deixar frustrados a respeito da implantação dos valores do reino de Deus nesse mundo. Imaginem como foi a situação dos discípulos. Muita gente hoje em dia, e nós também às vezes, desanimamos. Mas essa é a nossa luta. Assim como foi a luta dos discípulos na época de Jesus. Assim como eles, a gente também não está órfão. Jesus continua do nosso lado. Jesus ressuscitado continua presente, acompanhando a história da caminhada da sua comunidade, da sua igreja através dos tempos, através da história. A gente precisa renovar constantemente a nossa fé, para que as pressões, para que as opressões do mundo não nos desanimem, não nos deixem desacreditados das promessas de Jesus. A gente precisa continuar a acreditar nos caminhos que nos foram propostos por Ele, mesmo que não possamos vê-lo presencialmente ao nosso lado, como foi o privilégio que tiveram os seus primeiros discípulos. O caminho do amor, o caminho do serviço, sempre parecia um caminho de fracasso para as pessoas que viveram esses valores dentro do nosso mundo. Para aqueles que veem na riqueza e no poder o caminho da felicidade, o caminho de Jesus é sempre um caminho de fracasso. Mas, gente, Jesus nos garantiu que o caminho do amor e da entrega é aquele onde a gente pode encontrar a porta para a vida definitiva, para que possamos fazer parte da família de Deus.
Não deixemos que uma leitura superficial da vida, uma leitura de uma vida que só enxerga o aqui e agora e que ignora o bem-estar de todos que não fazem parte do seu círculo de privilégios, como se fossem filhos de Deus de uma categoria inferior. Não deixemos que uma leitura assim seja a nossa opção de vida, seja a escolha do caminho que nós queremos seguir. Jesus nos deu a garantia de que deixaria um defensor do nosso lado. É esse defensor que sempre animou e conduziu a igreja durante a sua caminhada pela história até hoje. Nós acreditamos que o Espírito Santo nos anima, nos orienta e nos conduz. Será que nós conseguimos perceber as suas manifestações nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, nos acontecimentos da história do mundo e na vida da nossa igreja? Será que nós temos essa percepção? Gente, nós precisamos refletir se as nossas comunidades são realmente lugares onde as pessoas encontram Deus. Se são lugares onde nós damos testemunho verdadeiro da presença do Espírito Santo, através dos nossos gestos concretos de amor e de serviço e de compaixão com os irmãos. Ou se são apenas lugares protocolares onde nós cumprimos formalidades e ritos religiosos. Que não seja assim. Devemos refletir se as nossas comunidades são lugares de compreensão, são lugares de tolerância, de acolhimento, de perdão e principalmente de solidariedade com as pessoas mais necessitadas, com aquelas com as quais Jesus sempre mais se identificou. Nós não podemos apenas fazer da nossa igreja um clube, onde a gente se encontra, onde a gente reza, onde a gente lancha, onde a gente bate papo e quando a gente vai embora dali tudo acabou. É somente agindo dessa maneira, colocando o nosso amor e o nosso serviço para os mais necessitados, para aqueles com os quais Jesus sempre se identificou. É somente agindo assim que nós vamos poder ser testemunhas da presença do Espírito de Deus, manifestado através das nossas vidas, e que vai poder ser percebido por aqueles que estão do nosso lado. É dele, do Espírito Santo de Deus, que nós devemos nos alimentar, para que nos tornemos sinais verdadeiros da presença de Deus no meio das pessoas ao nosso redor. Pessoal, muito obrigado para todos que nos ouviram até aqui. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de deixar um joinha, de compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas. Coloquem um comentário. Nós gostamos muito de ouvir vocês, de saber que vocês estão ali do outro lado, mas estão próximos de nós. Muito obrigado desde já, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvinte. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.